Saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá para nós falarmos da palavra de Jesus às pessoas que precisam, como todos precisam, da palavra do nosso Deus, porque é a nossa salvação e a nossa liberdade. Que Jesus abençoe a cada pessoa que ouvirem essas palavras do Senhor nosso Deus. Neste dia que nós estamos falando, vamos falar da salvação, do perdão de Deus para nossas vidas. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. João capítulo 8, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. João, o Evangelho de Jesus. João, o escritor, o Evangelho é de Jesus. Vamos ler em nome de Jesus. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou ao templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-no no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso dizia eles, tentando, para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistisse, perguntou-lhe, endireitando-se, e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher, que está no meio. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus pela bondade e pela misericórdia do Senhor para conosco. Nós vamos falar hoje sobre o nosso Jesus perdoador. Jesus é o nosso perdoador. Ai de nós, se Deus não tivesse enviado Jesus para morrer na cruz por nós. O mundo, como o escritor dos Salmos disse, se não for ao Senhor que estiver ao nosso lado, nós já teríamos sido devorados vivos. Assim a igreja do Senhor. Se não fosse Jesus que estivesse ao nosso lado, nós já seríamos devorados vivos. Tinha sido devorado vivo, porque o mundo odeia a igreja, o mundo não quer a salvação. O mundo, ele mata, despreza. É por isso que eu digo, amado, não se pegue ao mundo, mas se apegue a Jesus, porque Jesus ama você. Ele deu o seu Filho único, unigênito, para a salvação, para a libertação. Seja quem você for, onde você estiver, Jesus ama e quer libertar você. Por isso que nós vamos falar hoje
sobre o nosso Jesus perdoador. Jesus é o perdoador dos nossos pecados. Jesus é o perdoador de todo aquele que se arrepende, se inclinando para Deus, recebendo Jesus, crendo com o coração, confessando com os lábios e alcançará a salvação. No relato bíblico que nós lemos agora no Evangelho que escreveu João, capítulo 8, fala de uma situação grave, uma situação digna de morte. Segundo a lei de Moisés, a pessoa que fosse pega, encontrada adulterando, seja mulher, seja homem, tinha que morrer. O adultério era para a morte. Era para a morte física. Tinha que ser apedrejada. Tem que ser pego os dois e levado à frente, e lá seria apedrejado e morto. Mas esses homens, no caso aqui da história, do relato bíblico, eles apanharam essa mulher e levaram só ela. Não aparece o homem, que ninguém pode adulterar sozinho. Então, alguém estava com ela. E esse que estava, ele não foi levado. Os fariseus, que eram os homens da lei, os sacerdotes da época, os saduceus, são eles que dominavam a religião na época, eles levaram só a mulher e jogaram aos pés de Jesus. Mas a gente sabe que não havia, como a Bíblia diz, que não havia boa intenção neles. Havia ali uma desculpa, uma forma de condenar Jesus. Eles também, pecadores, queriam condenar os pecadores. Mas a Bíblia diz que eles levaram, e tentando Jesus, para que tivesse alguma coisa para acusar Jesus. Jesus inclinou-se, escrevia com o dedo na terra, e eles insistindo para que Jesus falasse, com certeza, como vai entender, contra aquela mulher, ou condenasse aquela mulher. A Bíblia não relata o que eles queriam fazer com Jesus, mas ele estava prontificado, lançando os seus engodos para ver se Jesus caía, para eles condenarem Jesus e acusar e condenar Jesus. Era eles que estavam fazendo. Jesus, ele conhecedor de todas as coisas. Jesus conhece todas as coisas. Ele sabia e sabe que ninguém aqui, não tem um que não seja pecador. Todos ele é pecador, como a própria palavra do Senhor diz. Quem disser que não tem pecado mente, é mentiroso todo aquele. Mas o pecador, ele precisa do perdão. E Jesus sabia que aqueles homens, igualmente a mulher era pecadora e precisava também de perdão. E Jesus, ele olhou para eles, principalmente para os mais velhos, e disse: qual de vós está que não tenha pecado? Atire a primeira pedra. E eles, conhecendo que eles eram pecador, ainda bem que eles conheceram. Tem pessoa que não conhece, não reconhece que é pecador. Tem pessoa que até mesmo é religioso, mas se sente como se não tivesse nenhum pecado, não tivesse nenhuma culpa. É como se ele fosse o melhor. Assim pensavam aqueles fariseus. Pensavam que não era o melhor, que não tinha pecado. E estavam condenando. Mas diante de Jesus, ninguém se esconde. Diante de Deus não há nada oculto. Tudo que é dito debaixo aos oculta é ouvido no telhado. Que é dito nas trevas é visto à luz. Com Deus não há nada oculto. Ele é luz penetrante. Tudo põe à tona. E ali nós vimos Jesus revelando, fazendo com que eles vissem os seus próprios pecados e deixassem de acusar os outros. Deixasse de condenar os outros, porque ele está entrando no mesmo
caminho. Paulo, ele disse: vós pensam que acusando os outros vai estar livre do vosso pecado? Ou pensa que acusando os outros Deus vai se agradar e vai perdoar vós, porque vós acusa os outros? Cuidais vós dos vossos pecados e não fique acusando para o seu irmão que ele tem pecado. Mas cuidemos um dos outros, ou cuidemos de nós mesmos, antes de cuidar dos outros, porque nós, de qualquer forma, nós temos também pecado. E ai de nós, se não fosse Jesus, pela graça de Deus, somos que somos, aceitamos Ele como Senhor e Salvador e foram apagados nossos pecados, mas não nos gloriamos e queremos ser juiz de muitas coisas. Vamos dar sequência. A Bíblia diz que Jesus, ele colocou à disposição dos condenadores para tirar a pedra na mulher, mas eles não tinham como atirar porque eles também eram pecadores. E Jesus perguntou: ninguém te condenou? Não, ninguém me condenou. Nem eu também me condeno. Essas são as palavras de Jesus. Vai e não peque mais. Por isso que nós declaramos aqui e encontramos uma posição para dizer que Jesus é o nosso perdoador. Ele perdoa os nossos pecados. E agora, amado, você, amado, que está lá, veja a situação da mulher. A mulher era adúltera. A mulher era mulher que não tinha valor diante da sociedade. É como o ser humano hoje, que está lá jogado, ele seja rico, ele seja pobre, ele seja branco, ele seja preto, em qualquer sociedade, alta ou baixa, ele está no pecado de qualquer forma, está lançado. Muitas pessoas às vezes induzem as pessoas a pecar, induzem as pessoas a fazer o que é errado, mas quando aquela pessoa entra pelo pecado, quando aquela pessoa é introduzida no mal, aquela pessoa que introduziu foge, tira o corpo de banda. Um jovem é levado para se drogar, mas quando aquela pessoa está drogada, lançada lá, o outro corre e vai embora. Leva para se prostituir. Quando se torna uma pessoa prostituta, a pessoa não quer mais, ela é desprezada. Aquela própria pessoa despreza aquele que levou. As pessoas são levadas ao mal. E aqueles que levam aquelas pessoas, quando aquela pessoa está dentro do mal, elas fogem, tiram o corpinho de banda e vai embora. Se aquela pessoa não tiver misericórdia, não tiver um coração aberto para Deus, ou então alguém vá lá por misericórdia, vá à igreja lá e pregue uma palavra, ensine, mostre que Jesus é perdoador, mostre que Jesus é salvador, ele morre lá e nunca sai, porque aqueles que levaram não vai buscar ele, nem vai tirar, porque eles também estão presos. Saiba que há muitos para condenar, há muito para matar, há muito para destruir, mas para salvar só há um, Jesus Cristo de Nazaré. Foi ele o enviado de Deus, ainda que o mundo despreze, porque o mundo sabe disso. O mundo fomentado pelo inimigo sabe que a salvação é Jesus, sabe que a liberdade é Jesus, mas prega o jovem, o adolescente, os homens, as mulheres de idade, leva ele para o engano, para a idolatria, para a mentira, para a prostituição, para as drogas. Quantas pessoas estão lá, não porque quer, mas foram levados, querendo sair. Nós, igreja do Senhor, vamos estender as mãos, vamos levar uma palavra para ele, vamos mostrar para ele que Jesus ama ele, sem cara feia, sem interesse, que seja o único interesse é salvar aquela alma, libertar aquela alma, pregando a palavra, a verdade. Não pregando coisas mundanas, porque eles já estão cheios de coisas mundanas. Não pegando heresia, porque eles estão cheios de heresia. Não pregando engano, porque estão cheios de engano. Enchendo a mente dele de ilusão com palavra, não é assim. Vamos pregar o evangelho. Conhecerei a verdade vos libertará. Mostre para ele que se o Filho de Deus, Jesus, libertar verdadeiramente, ele é liberto. Estendemos as mãos para ele. Veja o que a Bíblia diz nessa passagem.
mostrando o quanto o amor de Deus é grande. Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: ninguém. Não condenou porque Jesus foi lá e foi o seu intercessor. Jesus intercedeu por ela. Jesus estava lá. Jesus não deixa ninguém ser condenado se ele estiver lá e aquela pessoa estiver confiando nele. Venha aos pés de Jesus. Quem vai aos pés de Jesus está livre da condenação. Quem vai aos pés de Jesus está livre de todos os males deste mundo, porque Jesus é o guardador. Jesus é o que livra da condenação, porque ele é o perdoador. Jesus é o que livra da lamaçada do pecado, porque ele é o redentor. Ele é o Senhor e domina. Todo o poder foi dado a ele no céu e na terra. Meu amigo, minha amiga, você aonde estiver, olhe para Jesus. Se converta para Cristo, porque Jesus te ama. Jesus disse: nem eu te condeno. Vai e não peque mais. Quando sair, quando for perdoado por Jesus, não volte ao pecado. Não volte ao adultério, se adulterava. Não volte ao roubo, se roubava. Não volte às drogas, se drogava. Não volte à mentira, se mentia. Mas prossiga com a ajuda de Deus pelo seu Espírito e para o céu. Meu amigo, não tem nada perdido, meu amado, minha amada. Não tem nada perdido hoje. Só basta você aceitar Jesus. Estenda as mãos para Ele. Os seus amigos, suas amigas, não tem coisa boa para dar a você, porque não são seus amigos. Amigo é Jesus. Seu Senhor é Jesus. Seu Deus é Jesus. Sua vida veio de Jesus. Tudo que você tem veio de Jesus, menos o pecado. O pecado não veio de Jesus, veio do inimigo e do mundo que mata e destrói. Quantas vidas lançadas na lama, quanta vida lançada lá nas posições, nas mentiras e não pode mais sair. Eu já vi relato de pessoa que disse: se eu pudesse sair, eu saía, mas não pode. Quem pode tirar de lá é a igreja. A igreja tem poder de ir lá e tirar, porque a igreja tem o Espírito Santo. A igreja tem poder sobre os demônios, sobre as enfermidades, sobre o pecado. A igreja do Senhor não é uma instituição, mas é a igreja espiritual de Deus, que em cada instituição tem crente salvo e liberto, com exceção a algumas, mas quase todas tem crente salvo e liberto, para ter poder, tem poder do Espírito Santo para poder chegar lá e salvar e libertar. Ouça a palavra de Deus, amado, aonde você estiver, meu amado, minha jovem, meu jovem, minha irmã. Ouça a palavra de Deus. Jesus vai voltar e Jesus é o grande perdoador da nossa alma. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Se converta e não volte mais a pecar, mas prossiga com Cristo, porque Ele é o Senhor e quer te salvar. Que Deus abençoe e aceite Jesus como Senhor e único Salvador da sua vida, porque Ele é bom.